Olá, meu nome é Vivian, sou professora de Geografia, mestra e doutora na área e hoje eu vou lecionar a aula sobre ciência geográfica, conceitos, correntes e autores. Bom, essa é uma das temáticas que nos últimos anos tem vindo com uma presença muito maior, tanto no Enem quanto em outros vestibulares e também em concursos específicos para a área de docência de geografia. Com certeza, essa é uma das temáticas mais importantes para quem é da área, tanto que é uma das disciplinas que inicia o curso, né, de graduação, tanto de licenciatura quanto bacharel, mas temos que entender que não é só para quem leciona, né, essa disciplina que esse tema é importante. Enquanto alunos, não entendemos a importância da ciência que estudamos, temos uma grande chance, né, de errar o objeto de estudo, não compreender a importância social daquela disciplina, acabando, né, não dando valor para ela, o valor merecido, e não compreendendo a sua história, temos muita dificuldade de entender o que diferencia ela das demais. Bom, nesse sentido, a pergunta o que é geografia sempre me foi muito pertinente enquanto professora, né, de geografia, mas também enquanto pesquisadora, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu tentava o tempo inteiro me policiar para entender qual era a diferenciação específica da geografia para as outras ciências. Um exemplo disso, por que a geografia, mesmo utilizando inúmeros recursos, recortes históricos e tendo ali interseções muito semelhantes com a história, ela não é a ciência histórica. Porque a geografia, mesmo utilizando, estudando, tendo enquanto conteúdo programático diversas matérias similares com biologia, ela não é biologia. O que torna a geografia única nesse processo? O que torna a geografia uma ciência diferente da sociologia, por exemplo, que vai estudar a evolução social e as muitas perspectivas de estudo sobre a sociedade? Bom, primeiro a gente tem que responder o que a geografia estuda. E a geografia ela tem como propósito, enquanto ciência, investigar sistematicamente o espaço geográfico e suas transformações ao longo do tempo. O que significa isso? O espaço geográfico não é um conceito que vai aparecer em outras disciplinas sem ser a geografia. O espaço geográfico ele surge como conceito-chave da ciência geográfica. É a ideia de que a superfície terrestre, quando eu digo terrestre, também levando em consideração a parte oceânica e as dinâmicas internas e externas da Terra, mas tendo como foco como essa superfície, em sua interação com a sociedade, vai ao mesmo tempo gerar algumas condições de influência para o ser humano e ter no ser humano o seu agente de transformação segundo intencionalidades específicas que são datadas de determinado tempo histórico e de determinada demanda, né? O que muda ao longo do tempo. Então, entender o espaço geográfico é o objetivo final da ciência geográfica. E aí a gente vai ter, né, uma dimensão de estudos sobre as relações socioespaciais, que é uma análise complexa de como ocorre essa interação entre a sociedade humana e o ambiente natural. Aí colocando primeira natureza e segunda natureza. Como o próprio Marx cita, né, a primeira natureza seria aquela sem intervenção humana, e a segunda natureza já é aquela apropriada, já é aquela objetificada pelo ser humano. Quando ele começa a perceber o que aqueles recursos podem servir para ele de acordo com interesses específicos, como, por exemplo, a madeira para construir casa, o fogo para se aquecer, depois disso, o carvão para gerar energia, e daí por diante. A etimologia da palavra enquanto ciência vai aí fazer a junção de duas perspectivas diferentes. Geo, que do grego significa terra, e grafia, que seria uma descrição. Então a ideia da palavra geografia seria uma descrição da terra, mas enquanto ciência, a geografia vai muito além do que isso. A ciência geográfica não descreve as relações sobre a terra, ela analisa, ela compreende. E ela, inclusive, cria perspectivas futuras sobre os desafios que a sociedade
vai enfrentar em relação a determinados espaços e como esses espaços estão sendo alterados, muitas vezes negativamente, sobre a sociedade vigente. E a geografia se destaca por esse caráter integrador, conectando as ciências naturais e sociais, buscando compreender como é o papel do espaço como uma entidade construída, modificada e percebida pela sociedade humana, investigando tanto processos físicos quanto as estruturas sociais que moldam, né, esse mundo. Bom, aí eu criei, né, esse esquema de pirâmide para a gente poder conseguir entender qual seria a base da ciência geográfica, e a base é o espaço geográfico como esse conceito central, sendo ele um palco das relações humanas e naturais, não um palco estático, tá? Ele é um palco ali que ele só já é uma presença em si. Mas eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, quando eu for explicar o conceito de espaço geográfico mais detalhadamente. A interação entre sociedade e natureza, que é uma dinâmica, né, dos fenômenos, tanto naturais e sociais, ao longo do tempo histórico, e as relações espaciais, que são as conexões e fluxos que organizam esse espaço. Uma parte muito importante é a gente entender que o espaço geográfico ele vai se constituir como esse objeto central, mas ele se constitui como esse objeto central porque ele materializa as relações entre a sociedade e o meio natural. Esse meio natural, ele não é estático, essas relações não são estáticas e elas são constantemente co-influenciadas e transformadas ao longo da história. Através da análise geográfica, podemos de fato entender as múltiplas dimensões desse espaço. E são múltiplas mesmo, são estudos que partem de vieses muito diferentes. A gente entender a questão física, a questão econômica, a questão política, cultural e social e compreender como isso vai revelar elementos que se entrelaçam na construção da realidade espacial é essencial para a ciência geográfica. Bom, sobre as correntes do pensamento geográfico, né? Essa era uma aula que eu dava no ensino superior para o começo, né, do curso de licenciatura em Geografia. E eu gosto muito de fazer uma linha temporal, mas eu acho essencial dizer que nós não estamos tratando de rupturas. Quando a gente diz, tem ali a geografia tradicional e depois vem a geografia teorética quantitativa, as rupturas elas existem, mas elas são sempre parciais. Você não joga todo o conhecimento fora que foi acumulado por uma corrente do pensamento que durou ali quase um século para começar algo novo. Você, na verdade, remodela, você ressignifica, você bebe dessa mesma fonte, mas diante de uma perspectiva diferente. Então, essa linha temporal é para a gente meio que entender quais eram também as influências da sociedade no momento, levando em consideração a história, para que aquelas correntes se desenvolvessem a partir de determinadas visões. Quando a gente fala sobre geografia tradicional, a gente está lidando ali com o século 17 e o século 18, né? 1870, 1950, e ela é caracterizada pela descrição e classificação dos fenômenos. A geografia nesse momento ela aparece muito como uma enciclopédia. Era como se tivesse ali alguém precisando coletar todos os dados para dar ali um panorama geral do que temos e do que estamos fazendo no mundo. Então era um viés bem descritivo e tem essa pegada, né, das grandes monografias regionais que descreviam muito o espaço e que tinham essa perspectiva um pouco enciclopedista. Quando a gente chega em 1950, né, já ali pós-Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, a gente tem um mundo marcado por necessidades completamente diferentes. E a geografia teorética quantitativa, ela vai embarcar numa mudança também promovida pelos avanços tecnológicos e também por um positivismo que vai começar a cobrar que as ciências elas consigam ali matematicamente comprovar os seus resultados. Então é uma geografia que ela é marcada pelo uso de métodos matemáticos e estatísticos para apresentar resultados mais palpáveis para essa ciência positivista que cobra essa materialidade nos resultados. Passando a linda bem próximo, a gente tem uma ruptura
que é bem interessante em relação às perspectivas enquanto cientista. A geografia crítica, ela se estende até a atualidade, né, mas ela nasce de uma influência marxista e ela pretende analisar, né, e ela consegue, de maneira inclusive muito perspicaz e importante para o conhecimento geográfico, analisar e compreender as desigualdades do espaço. Mas como essas desigualdades vão gerar processos muito além apenas do que o social. Elas vão influenciar em questões econômicas, elas vão influenciar em conflitos, elas vão ser necessárias para a gente entender o subdesenvolvimento de determinados países, o desenvolvimento de outros. Então você tem uma perspectiva ali que causa uma ruptura porque ela começa a analisar de maneira específica como o economicismo gerou uma influência na nossa sociedade, no modelo produtivo, econômico vigente, que é o capitalismo, que precisa ser analisado. E a partir desse momento, o pesquisador, ele deixa de ser considerado, né, algo à parte do objeto de estudo. O pesquisador, ele não está fora da sociedade, ele não é um extraterrestre. A partir dessa perspectiva, o pesquisador, ele é um agente de transformação social. Então, a gente começa a ter a necessidade, quando você vai olhar uma pesquisa, um trabalho de alguém, além de ver a data, de ver em que momento essa pessoa estava produzindo isso, porque tem uma influência histórica para todo tipo de produção científica, a gente também começa a ter uma necessidade de entender de onde parte a visão desse pesquisador, porque o engajamento dele vai ser a partir de experiências de vida e de posicionamentos políticos que precisam, até mesmo por uma questão de ética, estarem claros na pesquisa dele, porque isso vai influenciar, mas é a partir desse momento que a gente tem essa clareza. E o que vai se aprofundar ainda mais na vertente humanista, que também se desenvolve na década de 70, mas que vai perceber a experiência humana e a percepção do espaço como algo essencial para a gente compreender a geografia além da materialização econômica. A geografia também é simbólica, ela é subjetiva, ela é pessoal, ela é particular. E a partir dessa evolução, a gente consegue entender como essa evolução vai refletir essas mudanças históricas, os paradigmas científicos e cada época a qual ela pertence. Essas correntes não são estanques, elas não estão ali paradas, sozinhas, estáticas. Elas são complementares, elas contribuem para a riqueza teórica e metodológica uma das outras em diferentes disciplinas e para a própria disciplina e está em constante renovação, assim como o nosso conhecimento enquanto sociedade. A geografia tradicional, que eu falei um pouquinho antes, eu queria destacar algumas coisas importantes, né? Além da questão ali de criar quase uma enciclopédia do conhecimento humano e geográfico, né, sobre o espaço, a gente tem uma abordagem crítica, uma abordagem descritiva e acrítica. Ou seja, a descrição ela não tem muito essa participação de análise, ela não tem essa questão analítica. A ideia era descrever mesmo o que tem, por que tem, quanto tem. A ênfase era numa observação direta, era o que eu estou vendo, sem levar em consideração outras perspectivas. Isso que eu estou vendo é 100% real? É uma perspectiva minha para o meu grau de percepção? Isso não era discutido nesse momento. O enfoque era outro. O enfoque era, inclusive, a ideia de que era possível separar a geografia física e a geografia humana, como se os geógrafos fossem muito diferentes nos objetos de estudo quando eles são geógrafos humanistas e quando são geógrafos físicos, o que hoje em dia já é impossível de ser considerado uma perspectiva razoável, porque quando estamos pesquisando questões humanas, isso perpassa pela natureza. Da mesma maneira como quando um geógrafo que está tratando do meio ambiente, ele precisa entender que a poluição, enquanto uma produção social, ela precisa analisar quais são as condições de produção, quais são as situações de desigualdade, de economia, de consciência, capital cultural que o lugar de produção da poluição está gerando. É saber o que fazer de uma maneira crítica, mas nesse momento isso não era uma visão. E aí a gente tem alguns autores que são muito importantes nesse processo. Um deles é o Alexandre von Humboldt, que é um dos mais conhecidos, principalmente nessa categoria mais descritiva. O Carl Ritter, o Frederick Ratzel,
porque é um dos que mais cai em prova, porque o Frederick Hatzel ele vai entrar num momento, né, assim, pelo menos ele vai ser utilizado em um momento, porque, coitado, né, ele criou a teoria, mas como foi utilizada não foi bem, né, ele não tinha nem como prever isso. Mas as teorias dele são utilizadas em grande escala na Alemanha nazista, numa perspectiva não só da Alemanha, mas da Europa, para justificar o seu imperialismo, para justificar processos de colonização e de expansão territorial a partir da ideia do espaço vital. O espaço vital acaba, na verdade, sendo uma desculpa perfeita, bebendo ali das fontes da biologia e do darwinismo, é a ideia de que as sociedades só se desenvolvem se elas tiverem espaço disponível suficiente. E se esse espaço conseguir prover os recursos necessários para esse desenvolvimento. Então, é uma questão bastante materializada do território e é uma das questões que mais vai justificar o imperialismo nazista, o imperialismo do próprio Hitler na visão de tomar outros territórios para conseguir fazer com que a nação alemã prospere. Isso vai ser utilizado em vários contextos, inclusive o determinismo ambiental, ele, por beber, né, das fontes de um darwinismo, de uma teoria da evolução das espécies, inclusive ele faz algumas associações bastante complexas e com muitos furos na hora de ter a teoria ali formulada. Um exemplo, em algumas perspectivas, né, dessa visão determinista, a ideia era que alguns povos eram mais atrasados que os outros por conta do clima. A ideia era que países com clima muito quente, a perspectiva de desenvolvimento cognitivo era menor do que países com clima temperado ou com clima frio, porque seria mais confortável, seria mais promissor estudar e se desenvolver cognitivamente em determinados ambientes do que outros. Só para acabar com essa teoria, né, porque é uma das grandes falhas desse pensamento, é que uma das sociedades mais evoluídas a seu tempo histórico de análise é a sociedade egípcia, e ela se encontra, né, num lugar com temperatura extremamente elevada, recursos escassos, aridez, falta de disponibilidade hídrica. Então, não é bem assim, né? A gente tem ali também a Grécia, outras sociedades que vão se desenvolver e que vão provar que clima pode ter uma certa influência, mas ela é relacional, ela é não determinista, ela é completamente contestada por outros fatores muito mais coesos, muito mais consistentes do que uma questão apenas ambiental. E aí, né, o Vidal de la Blache vai ser esse último aí para se destacar com os gêneros de vida, mas os conceitos chaves dessa geografia tradicional é paisagem natural e cultural, região geográfica com as grandes monografias regionais que eram extremamente descritivas, e os gêneros de vida. A geografia tradicional ela emergiu nesse contexto, né, de formação do Estado-nação. Então, por exemplo, por que ela foi tão utilizada na Alemanha nazista? Porque existia uma necessidade, enquanto disciplina escolar, de formar cidadãos que conseguissem conhecer o território e entender quais eram os recursos necessários que existiam nesse território, quais eram os recursos que faltavam e onde eles poderiam ser obtidos. Então, tinha uma questão ali de formar essa ideia estratégica de controle territorial e de conhecimento territorial do próprio Estado-nação, além de formar, né, o nacionalismo na escola como uma prática de conhecimento territorial. Seu foco estava na descrição detalhada das paisagens, o estabelecimento das classificações regionais e essa análise, né, entre o ser humano e o meio natural. Bom, a geografia teorética quantitativa, como ela surge já no momento onde algumas, né, tecnologias, principalmente o computador, tinha revolucionado a vida, e principalmente a vida científica, a geografia teorética quantitativa, nessa busca neopositivista, ela vem trazer um olhar matemático para as análises geográficas,
por isso que ela é considerada teorética, né? Porque você cria ali teoremas, e principalmente esses teoremas partem de modelagens, e quantitativas, porque elas consideram o espaço como algo que pode ser quantificado. Então, os métodos estatísticos estão muito presentes na análise espacial. A gente tem uma modelagem, que é a criação de modelos explicativos para a organização espacial. Um dos mais importantes, por exemplo, é a teoria dos lugares, do Kristaller, que vai falar sobre os lugares centrais e os lugares periféricos, levando em consideração modelos gráficos mesmo, visuais, que vão analisar ali os fluxos e os fixos, que são polarizados por determinadas áreas consideradas centrais e atraem esses fluxos de outras áreas, que são áreas periféricas. E aí a nova geografia, que tem essa abordagem neopositivista com ênfase em leis gerais. E o que significa isso? Não quer dizer que a gente está criando ali, né, um teorema de Pitágoras, algo que vai ser aplicado em inúmeras situações. Mas a ideia de que esses modelos, eles têm uma perspectiva de aplicabilidade em diversos níveis de situação, o que seria muito próximo da gente dizer que elas se repetem de maneira generalista, o que cria vários problemas no futuro, né, dessa corrente, mas que nesse momento é algo bem importante, porque ela se baseia nas práticas matemáticas, que é algo muito mais duro, uma ciência muito mais exata. E a tecnologia, ela vai ser imprescindível para essa corrente, principalmente a questão do computador, para poder fazer a modelagem, para poder fazer as análises estatísticas, utilizar os inúmeros gráficos, os inúmeros, né, as inúmeras tabelas de Excel. E a evolução quantitativa na geografia, por ter surgido no final do século XX, no final, né, ali da Segunda Guerra Mundial, você tem o início da Guerra Fria com a corrida armamentista e com todo o desenvolvimento tecnológico promovido nesse momento, dando um gás para que essa ciência buscasse um rigor científico à disciplina, influenciado por essa questão lógica do positivismo e uma procura desses padrões de análises matemáticas e estatísticas. Além do modelo, né, da teoria dos lugares centrais, a gente também tem outros que vão abordar também, como o do Berry, que vão abordar a análise espacial e vão tentar exemplificar essa abordagem. Isso teve um grande impacto na nossa forma de planejar o território e também as regiões. A geografia crítica, ela com certeza tem ali uma ruptura incrível, porque não é uma ruptura só conceitual, é uma ruptura do papel do pesquisador nessa visão. Na geografia crítica, como os fundamentos eles são baseados, né, no materialismo histórico dialético, materialismo vem da questão econômica, vem de algo que pode ser materializada, então assim, tem objetividade. Histórico, porque é a crença de que a história tem coisas para contar e os processos históricos precisam ser analisados para compreender o que estamos vivendo no futuro e o que possivelmente vamos viver no presente e no futuro. E a questão dialética, que é uma conversa entre essas áreas de maneira contínua. O marxismo, ele tem esse tipo de método e ele vai influenciar a geografia nessa vertente crítica para compreender as contradições do sistema capitalista e o seu impacto na produção do espaço. Vou dar um exemplo. Na hora de analisar uma nação e acreditar que ela é desenvolvida, uma das primeiras perguntas que começa a ser feita nesse contexto é: desenvolvimentismo realmente existe? Existe como a gente comparar o que era uma sociedade nativa indígena que vivia em harmonia com o ambiente e a gente acreditar que a sociedade contemporânea industrializada promoveu um desenvolvimentismo? Ou, melhor, um desenvolvimento socioeconômico? Ou um desenvolvimento no sentido de avançar para algum lugar? Será? São perguntas que começam a ser feitas e que precisam ser feitas com caráter crítico para analisar que, para quem? Desenvolvimento para quem? Por quem? Quem se beneficia com esse desenvolvimento e quem, na verdade, sofre com esse desenvolvimento? Isso é uma das partes mais importantes. E aí, nesse impacto, a rejeição da neutralidade científica é uma das grandes marcas.
Antes, o geógrafo, como ele era visto como alguém fora do objeto de estudo, ele era visto como alguém plenamente imparcial, que ia ali analisar aquilo ali de maneira como se estivesse analisando algo matemático, algo físico, algo químico, o que não é o caso. Nós estamos analisando relações sociais nas quais fazemos parte. Partimos de um lugar, ou de um lugar de privilégio, ou de um lugar onde somos explorados. E isso vai mudar, inclusive, a nossa visão e o nosso engajamento político enquanto geógrafo. Então, essa é uma visão que já rompe com a anterior em relação à visão do papel do geógrafo. Os temas centrais são desigualdade socioespacial, relações de poder do território, crítica a esse desenvolvimentismo, que não é a mesma coisa que desenvolvimento, justiça socioespacial passa a ser uma das grandes buscas para isso, como a gente vai conseguir chegar a situações de maior equidade e o que essa maior equidade pode gerar para a sociedade como frutos benéficos, não só para a sociedade, para o meio ambiente, para a vida em conjunto. E aí a gente tem 4 grandes autores, claro que teríamos mais, mas eu destaquei os principais, que é o Yves Lacoste, né, que vai ser sensacional, assim, a produção dele é um dos marcos da geografia, principalmente quando ele cria sua obra Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Quando ele cria nessa obra, a obra é muito intensa e profunda, mas porque ela coloca a geografia no papel dela de conhecimento do poder. E é a ideia de que quem conhece estratégias de guerra e quem, na verdade, entende que a geografia ela é uma ciência de papel estratégico para a dominação territorial, tem o poder nas mãos. Então, a gente já parte ali de uma lógica de que as pessoas não estão em poder de equidade. Elas estão em relações completamente desequilibradas de poder, que vai desde o econômico até o de capital cultural. Logo depois a gente tem o David Harvey, que vai ter uma importância muito grande para poder estudar o sistema capitalista, as crises capitalistas, o quanto o capitalismo ele tenta se renovar, mas ele vai ali continuar como um cachorro, né, girando atrás do seu próprio rabo e promovendo outros problemas que são de ordem tecnocrata, são de ordem ambiental, são de ordem econômica, e esses estudos são essenciais principalmente para a questão da vida urbana. Assim como Milton Santos, que é um autor que vai ter uma importância muito grande no cenário brasileiro, mas principalmente para poder estudar as relações sociais urbanas. E o Henri Lefebvre, que na verdade vai ser, né, esse marco também de análise internacional, que vai ter vários trabalhos muito próximos ao do Milton Santos, por terem objetos de estudo muito semelhantes, que é a vida urbana. E a gente chega na geografia humanista, que é uma das que eu não vou dizer mais gosto, mas é uma das que eu mais acredito que conseguiu compreender que somos mais do que apenas economia. As geografias anteriores, elas sempre são muito pautadas em coisas materiais. E a gente não vive só do material. A gente, na verdade, enquanto seres humanos, nós somos criados por perspectivas imagéticas, por influências de vida, por influências de vivências que vão, na verdade, marcar o nosso espaço geográfico e que vão dar origem a formas de olhar para esse espaço e compreender ele de maneira completamente diferente. E aí, por isso, a geografia humanista ela vai ter como foco a valorização da subjetividade, a ideia de que você tem que ter um enfoque, né, nas experiências, nos sentimentos das relações humanas. E o conceito de lugar, ele é o grande conceito da geografia humanista, porque ele sai daquela colocação de lugar como algo de localização geográfica para chegar a um conceito que é aprofundado na noção de espaço vivido, que é dotado de significados, simbolismos e valores afetivos. As pessoas podem sair de um lugar, que é o lugar que elas viveram, para viver em outro espaço que ela tenha muito mais conforto, muito mais qualidade de vida, que ela até prefira racionalmente continuar morando nesse espaço que consegue promover para ela tantos benefícios. Isso não significa que ela não vai ter saudade,
e que essa saudade não vai ser relacionada à subjetividade dela, das experiências vividas no seu lugar de pertencimento. E esse pertencimento ele é desenvolvido de maneira muito particular de cada indivíduo para o outro, assim, né? Não é algo generalista. E aí vai ter muitas influências filosóficas por conta disso. A influência da fenomenologia, a influência do existencialismo, a influência da hermenêutica, que são muito utilizadas em outras ciências, como a filosofia, né, e a sociologia, para compreender essas relações entre o ser humano e o espaço. E aí a gente tem o Yi-Fu Tuan, que é um dos grandes nomes nesse papel, né, de geógrafo humanista, quando ele cria a obra Topofilia, que é a ideia de amor ao lugar. E é uma percepção não só afetiva, mas é aquela percepção de pertencimento, de indissociabilidade do eu com o espaço em que eu vivo. Quando você tem esse lugar de amor, você pode ver vários defeitos, né? Mas se alguém ofender esse lugar, se essa pessoa for de fora desse lugar, você se sente ofendido como se fosse você. É porque tem uma transposição da sua visão de existência com aquele próprio espaço. Assim como a Anne, ela vai também ter estudos sobre esse mundo vivido e vai ser um dos grandes expoentes também dessa abordagem. O conceito de lugar, por conta disso, ele vai ter dimensões que são afetivas, como eu já citei, as ideias de pertencimento, identidade, as relações sociais que são desenvolvidas nele, com quem eu me relaciono, por que eu me relaciono, e a escala do local e do global. Com a globalização, a ideia de que todos os lugares do mundo vão se transformar nos mesmos, na geografia humanista, a perspectiva é outra. A perspectiva é que a resiliência a esse processo homogeneizante vai ser as particularidades do lugar de identidade do indivíduo. E aí isso vai transcender simplesmente a questão de localidade, incorporando valores, memórias, experiências vividas do cotidiano, das relações face a face com outros indivíduos na construção de uma própria identidade. E isso vai ser uma resistência entre essas dinâmicas de homogeneização da globalização que são experimentadas e muitas vezes resistidas por meio dessa perspectiva de simbolismo. O espaço geográfico, né, que é o conceito central que eu comecei a falar na aula, sobre o quanto ele é importante, porque ele com certeza é o guarda-chuva que contém todos os outros conceitos, mas ele vai ser definido por... Eu gosto muito da definição do Milton Santos para ele, então eu vou começar por essa definição, que é um conjunto indissociável de sistema de objetos e sistema de objetos e sistemas de ações. O que significaria isso? Nós temos o objeto como algo físico, material e infraestrutural. Só que ele é criado por meio de ações. E essas ações partem de fluxos, relações e práticas sociais. Seja você pegar um ônibus, você pega um ônibus porque existe uma estrutura de transporte rodoviária que permite isso. Mas você, o seu fluxo, você tem uma intencionalidade, você pega um ônibus para ir para um lugar determinado. E esse lugar determinado, ele te atrai por um motivo específico. E esse processo histórico, ele permite acumulações desiguais dos tempos. Nem está citando aí, mas o Milton Santos tem um outro conceito que também já caiu algumas vezes no vestibular, que foi o conceito de espaços luminosos. E esse conceito de espaços luminosos, se contrapondo ao conceito de espaços opacos, é uma clara perspectiva do que é o sistema capitalista. Ele vai promover alguns espaços para serem aqueles avançados tecnologicamente, infraestruturalmente e especializados nesse processo de desenvolvimentismo. Eles são os espaços luminosos, são as cidades globais, são aqueles espaços que oferecem, às vezes parece o básico do básico, mas não é, energia elétrica, redes de comunicação. É você estar conectado com qualquer lugar do mundo. Enquanto os espaços opacos que vivem à margem desse processo, é a realidade de que você tem cidades, né? De que você tem dentro da mesma cidade
pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, pessoas que não têm acesso a uma rede integrada de energia. Então, tudo isso vai gerar processos muito diferentes em um mesmo espaço. E são esses processos que precisam ser analisados por meio da sua materialidade, que são os objetos técnicos, as infraestruturas e as práticas sociais, o trabalho humano, a circulação e o consumo. Isso que vai dar sentido a essas análises. O espaço não é um palco passivo. Antes, a ideia também, logo depois, né, do espaço determinista, até para poder tirar um pouco essa ideia do determinismo geográfico, era que o espaço ele era só um palco das transformações humanas. A gente entende que não. A gente entende que o espaço ele é quase que um motor para determinados desenvolvimentos. Vou dar um exemplo. Se você começa a trabalhar em sistema de arrefecimento para casas e você investe nessa profissão, você está investindo nessa profissão num país que precisa de aquecimento central. Um país frio. Então, você tem um espaço ali gerando uma demanda que precisamos nos aquecer. E essa demanda vai gerar uma mudança social, não só de criar produtos, mas de criar profissões, de criar ações, de criar infraestruturas capazes de absorver e de atender essa demanda. Então, tudo isso é uma mudança, né, nessa visão, que é uma mudança muito importante para a gente entender que o espaço é uma instância da sociedade, ele é uma instância econômica, ele é uma instância cultural, ideológica e política institucional. O conceito de paisagem, eu vou passar um pouco mais rápido por ele, porque o conceito de paisagem é algo muito facilmente definido. A gente, no passado, enquanto geógrafos, acreditava que a paisagem era um recorte do espaço geográfico que era perceptível pela visão. A ideia de que só quem enxergava conseguia ver a paisagem, né? Paisagem numa foto, por exemplo. Mas, com a geografia crítica e geografia humanista, principalmente, a gente consegue entender que não é só pela visão que a gente promove a percepção do espaço pela paisagem. A paisagem ela já existe no nosso imaginário e ela existe por meio da nossa percepção por inúmeros sentidos. Nós percebemos a paisagem por meio do olfato, do paladar, da nossa audição, do nosso tato. Quando você imagina uma paisagem rural, você imagina ela com sons, cheiros, com o aspecto visual do verde, né? Com o tato. Se você estiver descalço, você vai sentir a grama nos seus pés, ou a terra, o cheiro de chuva. Então, tem toda uma questão ali imaginária que vai ser trazida à tona. E a paisagem urbana, em contraposição, tem sons, tem cheiros, tem aspectos que são completamente específicos. Então, ali você já parte para uma outra lógica. A mesma coisa da paisagem industrial. Eu poderia dizer que a maior parte das pessoas imaginaria o cheiro de poluição. Como eu, por exemplo, imagino numa cidade, o que eu sempre sinto muito cheiro é de combustível queimando, por conta da quantidade excessiva de carros. Então, existe já no nosso imaginário essas paisagens criadas, e elas são inúmeras, e a gente precisa entender que é um conjunto perceptivo por meio dos nossos sentidos. E que a paisagem é importante para a gente entender o espaço geográfico, só que ela é um ponto de partida. Você não pode usar uma fotografia para conseguir supor coisas, porque isso, na verdade, acaba sendo muito raso. Eu não posso, por exemplo, olhar numa fotografia, ver pessoas e falar assim, eu acredito que as classes sociais nesse espaço estão sendo ocupados por determinadas pessoas. Eu vou estar sendo preconceituosa. Eu posso olhar a paisagem, eu posso falar, olha, eu estou indicando ali que tem pela característica geral, uma população mais velha, uma população talvez mais nova, mas para eu conseguir informações da classe social deles, do poder aquisitivo, de onde eles vêm, para onde eles estão indo, eu preciso de pesquisas mais aprofundadas. Então a paisagem ela te dá esse despertar do conhecimento do espaço, mas ele não pode ser o seu produto final. E aí a gente tem o conceito de região, eu vou passar por isso de uma maneira breve, porque é um conceito que você vai ter muitas dimensões, né? A região ela pode ser natural, ela pode ser econômica, pode ser cultural e pode ser funcional. A região, na época da geografia tradicional, ela era vista como algo que era encontrada. O geógrafo ele começava a descrever uma região que para ele existia, e por isso eram as monografias regionais.
A partir do momento que a gente tem a geografia crítica, a geografia humanista, a região ela passa a ser um produto gerado por meio do ato de regionalizar. Quando um geógrafo chega e ele decide dividir esse espaço por meio de critérios específicos, ele está entendendo nesse processo que essa divisão é uma criação desses critérios, que pode ser criar regiões naturais, regiões econômicas, regiões culturais e regiões funcionais. O espaço é o mesmo. Eu posso estar falando do mesmo espaço e dividir ele inúmeras vezes de acordo com as minhas necessidades e critérios. Eu sempre uso o exemplo das divisões, né, que a gente tem no Brasil, e eu uso o exemplo dos 4 Brasis do Milton Santos, no qual ele decide, né, a partir ali do critério, né, de divisão pelo meio técnico, científico e informacional, criar uma região que é a região concentrada, que seria a junção da região sul e da região sudeste. E aí ele faz toda uma caracterização. Por que região concentrada? Porque concentra dinheiro, concentra infraestrutura, concentra um meio técnico, científico e informacional, concentra mão de obra especializada, concentra PIB. Então ele vai ali gerando critérios. Mas o Brasil ele já foi dividido em vários, né? O Brasil do IBGE com 5 divisões, o Brasil do Pedro Pinchas com 3 divisões, o Brasil do Milton Santos e da Laura Silveira com 4 divisões. Então, o ato de regionalizar é de criar regiões segundo critérios específicos. E a gente tem um conceito que, sem dúvidas, é um dos que eu mais gosto, porque eu acho que na atualidade ele é essencial para a gente compreender o nosso papel como geógrafo, é o conceito do território. O território enquanto um espaço definido, delimitado por e a partir de relações de poder. Não existe território sem poder. Antes, o território ele era basicamente associado ao Estado-nação. Não que ele não continue sendo, mas ele tem outras dimensões que precisam ser consideradas, analisadas e são tão importantes quanto a dimensão política, a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão cultural. Os territórios eles não são estratos físicos apenas. Quando a gente fala de um povo nômade, dizer que é um povo sem territorialidade é um erro fatal. Ele é um povo extremamente territorialista, só que não é uma territorialização prolongada, é uma territorialização móvel, que dá origem a um território móvel. Eles são o próprio território. A tenda deles, a localização das tendas, que são provisórias, no meio de um deserto, no meio de uma área semiárida, é uma forma de territorialização, como é o caso, por exemplo, dos tuaregues no deserto do Saara. Territorializações simbólicas, placas, você colocar uma cerca na sua casa, você entender aquilo como sua propriedade privada, a sua posse. Então a ideia é que o território é um produto de relações desiguais de força, onde alguém vai estar subjugando o outro, envolvendo domínio, controle político e econômico do espaço e a sua apropriação simbólica também, o que é uma visão do Robert Bark, na verdade é uma das visões mais completas nesse sentido, porque ela ultrapassa a dimensão física da visão tradicional para uma visão muito mais complexa, levando outras dimensões em conta e que são muito presentes no nosso dia a dia. E aí a gente tem aqui os principais autores, né? Eu dei só uma destacada, muitos eu já acabei falando antes, como é o caso do Milton Santos, que vai trabalhar muito sobre os aspectos da globalização e desse meio técnico, científico, informacional e da geografia urbana. O Absaber, que vai ser um dos grandes nomes da geografia física, principalmente com geomorfologia e com os estudos ambientais, com os domínios, né, geomorfológicos que são tão estudados na escola. A Berta Becker, que vai ser um dos grandes nomes nas análises, principalmente sobre as dinâmicas regionais da Amazônia e os conflitos territoriais existentes nessa região. O Roberto Lobato Correia, que contribui de uma maneira, continua contribuindo de uma maneira imensa para a geografia urbana e desenvolveu conceitos sobre redes urbanas e centralidades. E o Antônio Carlos Robert Moraes, que é um estudioso sobre a formação territorial brasileira e a história do pensamento geográfico no Brasil. E aí a gente tem aqui, né, os principais autores internacionais, que eu já falei antes, o Vidal Lablache, o Hatzel e o David Harvey.
E a geografia no Brasil não é uma coisa muito estática, até para a gente ter uma noção que a geografia no Brasil ela se inicia com a criação de um órgão muito importante, que é a institucionalização do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um dos primeiros cursos universitários nesse sentido, ainda ali no período Vargas. Logo depois a gente tem, 10 anos depois, a gente tem a formação de uma concepção universitária mais pautada na escola francesa e nas pesquisas, né, de planejamento regional. Em 70 e 80, a gente passa para um desenvolvimento da geografia crítica e engajamento das questões sociopolíticas, já com a pegada, né, teorética marxista. E em 90 até hoje, nós temos tanto a junção das, né, geotecnologias, teorias metodológicas baseadas em modelagem de sistemas e também as questões econômicas, as questões críticas, marxistas, humanistas e ambientais. E aí, qual é a importância de estudar geografia, né? A gente tem 100% da cobertura territorial sendo uma análise geográfica. 17% dos objetivos da ODS, que são, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, envolve análises geopolíticas. 60% da população atualmente é urbana. Isso significa que os estudos de geografia urbana são mais essenciais do que nunca. 45% das fronteiras internacionais são elementos de estudo geográficos, porque depende, né? Algumas estão inclusive em conflitos nesse momento. Então a geografia nunca teve um papel tão fundamental na história. E aí a gente tem aí métodos e técnicas da geografia, que é o trabalho de campo com a observação direta, entrevistas e questionários, as coletas de amostras, né, e registros fotográficos, a análise de dados, que vai contar agora com as novas tecnologias, né, estatística, espacial, indicadores socioeconômicos, modelagem ambiental e o Big Data, que na verdade para a geografia é um dos grandes pontos. A geografia e o geoprocessamento como um dos pontos mais importantes para elaboração e análise de mapas cada vez mais precisos, sensoriamento remoto, que aí vai influenciar diversas produções, inclusive o avanço da fronteira agrícola, e pode ser um dos grandes instrumentos de controle do desmatamento, sistemas de influência de informação geográfica e a geolocalização. Os métodos e técnicas empregados na geografia continuam tendo abordagens tanto qualitativas quanto quantitativas, refletindo o caráter integrador da disciplina. O trabalho de campo ele continua sendo fundamental e proporcionando esse contato direto entre a realidade do observador e a realidade observada, enquanto as geotecnologias ampliaram enormemente a capacidade de coleta e processamento e análise desses dados, que agora passa a ser muito mais rápida. E aí são os desafios, né, da geografia do século XXI. A gente tem desafios bem interessantes, mas que tornam a nossa disciplina cada vez mais importante, que são as mudanças climáticas, a urbanização, as migrações, como principalmente a crise dos refugiados, e agora com o agravamento dos refugiados ambientais, com o aumento do nível do mar e o desaparecimento de ilhas do Pacífico, as novas tecnologias que vão também gerar uma demanda de entender como isso vai modificar o mercado de trabalho, quais serão as novas tendências e como, né, no presente já está impactando a vida desse trabalhador, e a biodiversidade, né, como estamos alterando em níveis muito diferentes esses ecossistemas e quais são as respostas e impactos dessas alterações na vida humana. E aqui estão as nossas referências bibliográficas, e muito obrigada.